Fala pessoal, começamos mais um PPcast. Eu sou o professor Gabriel e hoje temos aqui um convidado muito especial, né? Nosso convidado é o Lucas Tanuri, 38 anos, o pai da Marina, de quase 8 aninhos, e também do Gael, de 1 ano e 7 meses. O Lucas, ele é formado em Publicidade e Propaganda da segunda turma. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite mais uma vez. É bom estar de volta aqui no estúdio da Uniara. E agradeço aí para contar um pouquinho da nossa história, né? Hoje a gente tem... Não, na verdade o Lucas tem muita história, mas a gente tem um foco bem especial aqui hoje, né? Bom, o Lucas, ele é formado em publicidade, né? Ele atuou bastante em jornais, né? Trabalhando principalmente com fotografia esportiva, tem aí também os seus trabalhos independentes, né? Depois envolvendo também mais a área de ilustração, de fotografias também. E o nosso assunto que nos traz o Lucas aqui hoje é o lançamento do livro, que na verdade esse livro já foi lançado, né? Em novembro de 2018. Lucas, lançar um livro é uma grande aventura, mas essa sua aventura ela é um pouquinho mais especial. E é isso que a gente quer saber hoje. Ele não é simplesmente um livro, né? Bom, Lucas, conta um pouquinho pra gente então, como que foi essa história toda do livro? Onde você estava? Como que surgiu essa ideia? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso pra galera. Então, na verdade foi tudo tão sem querer, né? As coisas foram acontecendo de uma maneira tão espontânea, assim. E engraçado que eu tinha a ideia de livros infantis, eu ainda tenho, assim, livros que eu nunca publiquei, né? Nunca soltei. E esse, no entanto, que eu não imaginava que fosse virar um livro, acabou virando. Que, na verdade, ele surgiu... Da história da ilustração infantil, Sim. É porque você trabalhava no jornal, era tribuna impressa, Isso. E você fazia o caderno, você chegou em um determinado momento, né? Você começou ali a assumir o caderno das ilustrações, né? Infantis. Isso, eu fazia, tinha a Tribuninha, que era um caderno infantil que saía aos domingos. Então, desenhava os personagens, fazia as tirinhas, passatempo, brincadeira para as crianças, né? E a Aline cuidava do conteúdo. Era jornalista lá na época. E assim, isso me retomou muito a atividade de desenho que eu gostava de quando criança, né? Mas ficava um pouco no segundo plano, assim. A Catribuninha isso retomou e agora com a Marina isso retomou ainda mais forte, né? Porque a Marina, né? Assim, eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece, mas ela é enquadrada no TEA, que seria o transtorno do espectro autista, que a gente fala hoje, né? Que muita gente se refere como crianças autistas mesmo, assim, né? Então ela tem uma dificuldade na comunicação, né? Hoje ela tem falado, assim, até um pouco melhor, ela já está alfabetizada, lê, escreve, né? Mas nós sempre tivemos muita dificuldade em se comunicar com ela, principalmente quando mais nova, assim. Então, eu desenhava muito para poder explicar certas coisas para ela, ou então para compreender, né? Isso desde pequenininha? Desde pequena. Olha, que legal. Isso é uma forma de você se comunicar, tentar se comunicar melhor, né? Exato. E até uma das sugestões, legal, assim, de quem lida com autistas no início, é ter algumas figuras até para eles apontarem, porque é tudo muito visual, por exemplo, para ir no banheiro, quando está com sede, algumas imagens. Porque provavelmente, né, vocês foram se informar, não é? Sim. A partir do momento, né, que vocês tiveram um conhecimento, né, do que estava acontecendo ali com a Marina, vocês foram se informar e aí provavelmente vocês começaram a desenvolver uma forma até muito especial, que é essa forma do desenho, né? De se comunicar. Exato. A pesquisa foi grande, porque desde nova, assim, a gente já foi fazendo uma certa investigação do que seria esse diagnóstico, ou o porquê ela se comportava da maneira que se comportava, né? E, enfim, assim, é uma história longa que eu vou dando uma sintetizada. Nós percorremos aí boa parte do Brasil buscando, fomos para Brasília, Bauru, Ribeirão, né? E, enfim, o fato é que, assim, a gente tinha que estimulá-la de alguma forma, tinha que se comunicar de uma maneira e buscar canais para a gente interagir, porque muitas vezes a gente não conseguia fazer atividades que fossem juntos, né? Porque ela tem a forma dela perceber o mundo, né? Certo. E tal. Então era uma maneira da gente se unir. Então eu ficava desenhando para contar, às vezes explicar alguma coisa da rotina diária mesmo. Então eu fazia quase que às vezes uma história em quadrinho, né? Entendi. E ela sentava e ficava vendo
vinha querer colorir às vezes junto, né? Ou então quando eu ia perguntar algo que eu não compreendia, eu tentava também através do desenho saber o que ela estava tentando dizer, né? E aí você percebia que a comunicação fluía melhor quando você utilizava os desenhos? Sem dúvida. A imagem é muito forte, né? Para todo mundo, na verdade, né? Assim, a gente que trabalha com comunicação, né? Assim, a imagem ela tem uma força muito grande, né? Para expressar. Não à toa a gente usa a expressão, às vezes até ironicamente, mas falar, você quer que desenha, né? A gente utiliza isso porque realmente fica mais claro certas coisas, né? Facilita. E também era uma forma de eu trazer ela próxima, assim, da gente estar junto, assim, o que para mim era muito gostoso, porque às vezes outras atividades ela não se interessava ou ficava no canto dela, né? E isso foi nos aproximando muito, eu acho. E é claro que não era a única forma, né? Mas essa, assim, foi uma forma que eu achei muito forte, assim, da gente se aproximar e dela até ter mais contato, assim. Hoje eu sinto ela muito mais viva na maneira que ela conversa e tal. E vocês continuam, até hoje, você ainda continua se comunicando? Sim, dessa forma, você utiliza ainda dessa forma? Sim, ainda a gente utiliza porque desenho. Porque ela tá com quase 8 anos, né? Então sim, é uma trajetória bem longa aí, né? Sim, mas hoje, por exemplo, o que está sendo muito legal para ela estar alfabetizada é que quando ela vem conversar alguma coisa ou vem falar alguma coisa que a gente não compreende, às vezes pela dificuldade na fala, assim, que ela tem, às vezes de dicção, a gente fala, agora escreve, né? O que você tá... que legal. Então ela consegue escrever. Isso que joia. Começou esse ano, assim, a ela conseguir se expressar melhor legal, escrevendo, cara, né? Muito bom. E ela tá se sentindo muito livre, assim, com isso. Então ela tá adorando ler, pega livro o tempo todo, né? Assim, vai descobrindo as palavras. Aí quando ela acha uma palavra que ela não compreende, ela vem e aponta, assim, para saber o que é aquela palavra, né? Que legal. Então... a gente vai buscando formas de estar junto e ela também vai apresentando formas que ela gosta de estar junto, né? Então, vai interagindo. Bom, Lucas, nessa andança, então, vamos supor, né? Em todos esses anos, você deve ter feito uma pilha de desenhos, né? Tem. Porque, tem muita né? coisa. Porque, pelo que dá pra perceber, você é muito presente, né? Você busca sempre o contato, né? Então, deve ter sido muitas ilustrações. Sim, não, tem bastante coisa. Tem muita coisa. E, inclusive, quando ela era mais nova, surgiu um livro baseado em algumas coisas nossas, assim, tipo um livro infantil, mas que nunca foi atrás de ser publicado. Ficou um livro que tá guardado em casa, mas que eu escrevi, ilustrei, tá tudo certinho, assim. Então já teve um pré-projeto? Já teve um pré-projeto, mas era uma história mais... como é que eu posso dizer? Uma literatura mais convencional, assim, que contava um pouco dessa rotina, mas que ficou para nós. Eu até imprimi uma cópia onde ela leu, ela já viu esse livro, né? Que legal. Depois de um tempo, assim, na época que eu escrevi, ela devia ter uns 2 aninhos. E agora esse foi totalmente diferente, né? Na verdade, como eu falei, né? Esse outro que eu pensava em lançar, eu nunca lancei, né? E esse fez um caminho inverso, porque... eu usava esses desenhos para essa comunicação e, ao mesmo tempo, eu via que ela sempre estava com alguns objetos. Assim. Tanto aqui na contracapa do livro, você vê que tem, assim, vários objetos que ela fica que são aleatórios, assim, né? E vai desde parte de algum brinquedo, pecinha, insetos de plástico, enfim, uma infinidade de coisas que ela ficava carregando junto com ela. E nessa história de ficar desenhando e buscar uma interação e os objetos estarem próximos, começou essa ideia de fazer uma ponte, de unir, né? A maneira que ela tinha de ficar com os objetos e tentando achar uma lógica dela e ao mesmo tempo apresentar uma minha, e a gente unia um pouco dessas duas coisas. Entendi. Então a gente falava, o que você acha que dá para fazer? Assim? Então pegava um dos objetos assim, e transformava em uma outra coisa. Mas você desenhava em cima do objeto. Isso. Que a Marina estava brincando ou levava ou mostrava ali para você. Exato. Mas aí o desenho era você que criava e ela ia tentando descobrir. Isso. Ou ela que falava e você fazia em cima daquilo? Acontecia um pouco dos dois, assim. No começo... fantástico. Eu acho que era um pouco confuso para ela, assim, porque ela não imaginava que fosse surgir algo diferente. Por exemplo, ela deu uma presilha de cabelo, né, que estava junto ali, e eu desenhei um tucano, por exemplo, ou um abridor de garrafa, que aí eu pegava e desenhava um elefante, o abridor ficava como se fosse a tromba e tal.
enfim, ela foi entregando, né? O J, que foi até o primeiro, que ela ficava também com algumas letrinhas de plástico, e tinha um J de um alfabeto dela de plástico, que eu fiz como se fosse um poste da rua, e fiz como se fosse uma cena do Dançando na Nossa, Chuva, olha, né? ficaram demais, ficaram muito boas. E aí, com o tempo, ela foi compreendendo e curtindo, sabe? Daí ela trazia, ela vinha com objetos assim. Começou a virar um hábito. Começou a virar um hábito. Que bacana. E ela achava engraçado, tinha uns que ela ficava imitando, assim, sabe? Por exemplo, quando eu fiz um que eu fiz como se fosse o bigode de um personagem dela, punha na frente, ficava imitando. Nossa, que demais. E o mais gostoso, assim, né? É a interação e saber que a comunicação é muito importante, né? Então a gente costuma, às vezes, ver a comunicação, às vezes, uma imagem um pouquinho distorcida, né? Que a gente só associa a parte comercial, só associa a parte política, a parte do poder, né? Mas a comunicação também tem esse lado lindo demais, né? Que é você fazer com que as pessoas se entendam de uma forma muito mais fácil, né? E assim, e muito mais fácil, muito mais gostosa. Então dá pra ver os trabalhos, né? O pessoal aí tá vendo, né? Algumas ilustrações, entendendo agora um pouquinho da história, o quanto isso é mágico. Ainda mais se a gente for pegar, né? De um pai para uma filha, né? Que aí você tem um laço fraternal muito mais forte, né? E aí, Lucas, quando você percebeu esse desenvolvimento e tal, você foi indo... De onde que surgiu a ideia do tipo, pô, acho que agora dá para aquele livro sair da gaveta ou pelo menos sair uma história daí? Pois é, na verdade, eu não imaginava ele como um livro. Na verdade, sempre foi uma brincadeira nossa, uma forma da gente brincar, né? Que depois foram até dando origem a outras formas de brincar. Mas que eu acabei postando no Instagram por ser curioso, por ser gostoso de ver, né? Essa coisa que a gente usa como exercício de criatividade também, né? E muita gente que viu no Instagram começou a gostar e incentivar. E aí foi esse retorno que as pessoas deram, assim. Quem viu começou a falar, poxa, lança um livro com isso. Veio de fora. Veio de fora. Que legal. E aí eu não falava, poxa, não tinha me caído a ficha ainda da possibilidade de virar um livro, né? Tanto é que quando falaram assim, faz um livro com isso, né? As possibilidades foram muitas, assim. Eu ficava imaginando, poxa, qual que vai ser o formato desse livro, né? Porque eu imaginava um livro onde eu contasse a história, o processo, ou que tivesse histórias pessoais, ou que tivesse poesia, enfim. Começava a pensar em um formato disso, né? E fui escrevendo várias coisas. E um amigo, o Rodrigo, é um cara muito próximo, assim, né? E ele é poeta, ele escreve, ele é músico, compositor e tal. Certo. E na época ele mandou mensagem, ele falou, cara, eu achei lindo os desenhos, eu tô adorando, assim, esse projeto, achei muito legal. E eu vi que as pessoas falaram da ideia de um livro, que eu achei muito legal, e eu escrevi algumas coisas que eu acho que caberia muito bem, né? Entendi. E as coisas começaram, assim, a se formar. E aí eu tinha algumas coisas escritas também. E quando ele me mandou os textos dele, eu achei que casou super legal. Porque, assim, ele teve uma sensibilidade de sacar certas coisas que foram muito bacanas. Aí já começou a falar, opa, será que vai mesmo? Agora é possível, né? Então, e aí a gente começou a estruturar. E aí o livro, assim, para quem vê hoje, né? Você vê que assim, a maioria das pessoas, né, na verdade, o público que pediu são todos adultos, porque era quem acompanhava nas redes sociais. No entanto, eu imaginei um livro infantil, no sentido que, como foi uma brincadeira que eu utilizei para quebrar um pouco dessa barreira e tentar unir, tentar se interagir nós dois juntos, eu falei, poxa, eu vou fazer com que o livro também possa ser uma ponte para outros pais. Não no sentido do autismo, mas no sentido de brincar com qualquer criança. Porque nós temos esse lado autista no sentido, assim, da gente chegar em casa, pegar o celular, ficar no sofá, vai vendo rede social e às vezes a criança quer brincar. Abandona a família, né? Ou os próximos, né? É uma rotina comum de se ver, viciante, né? Nem percebe, Nem né? percebe. E a criança quer interagir, ela quer brincar. Então, foi feito um papel onde dá para desenhar, colorir, escrever. Tem momentos que a gente sugere da pessoa até recortar o livro, que os pais me deixaram, ficaram com dó, mas que assim, é um livro para interação mesmo, né? Que bom. Ô Lucas, já aproveitando nisso, você depois,
depois que produziu o livro, né, ou até mesmo durante um processo, o que dá para entender é que tem uma linguagem bem interessante. Eu não sei se você já chegou a conversar com algum pedagogo, alguém da pedagogia, e falar um pouco do seu processo, que é o que a gente conversou aqui agora, né, da relação entre os desenhos, entre o entendimento, né, para ter uma opinião de um especialista da área de educação sobre isso. Né? Não sei se você já chegou a ter esse contato. Então, na verdade, muitos vieram até nós, assim, porque eu não imaginava que fosse tomar a proporção que tomou. Muitas pessoas vieram interessadas pelo livro e com esse intuito. Alguns eram psicólogos, professores em faculdades ou pedagogos que vieram interessados nesse novo método. A gente acabou dando oficinas a convite de algumas escolas sobre essa desconstrução do olhar, porque o livro ele tem muito isso. No SESC teve a exposição, né, que ficou janeiro, fevereiro e março, expostos os trabalhos lá no SESC, e lá também nós demos uma oficina dessa desconstrução do olhar, uma oficina que eu até vou dar agora também em Birigui, e já dei em algumas escolas, porque a gente acaba ficando bloqueado, muitas vezes. A gente tem um olhar viciado, né? E hoje tem as coisas muito prontas, assim, eu vejo. Você é um cara que mexe com criação, que trabalha, que gosta de fuçar muito. A gente vem, acho que talvez, de uma vivência, assim, de criar com peças, sucatas, enfim, com tudo, né? Mas hoje há uma tendência, né? É claro que há exceções sempre, mas você tem tudo muito pronto na internet, de como se faz, como é que... Você tem tudo muito direcionado. Você não tem a experiência do descobrir, né? Do descobrir, do questionar, do olhar diferente. Falou, poxa, mas eu não vi dessa forma. Ou até mesmo do tentar, né? Hoje, o que eu percebi, nisso que você está falando, é que não tem mais a experiência do erro. É só a experiência do acerto. Porque você pega um tutorial de alguma coisa, vai imaginar, quero fazer tal coisa em casa, sei lá, uma mesinha, uma cadeira, seja lá o que for, né? Sim. E você pega aquilo pronto e você meio que não erra, você segue, né? Se você vai meio que por instinto, tudo bem, você vai demorar uns 2 dias a mais para fazer, mas você vai passar por tanta experiência. Sim, você vai descobrir outras coisas. E na verdade você acaba fazendo uma coisa diferente do que você planejava, né? Sim. E essa experiência é bacana. Então, acho que dentro do que você está falando, das oficinas, né? Do projeto pedagógico aí e tal, é um pouquinho disso, né? Então, vamos sair um pouco dessa estrutura pronta, do que já está pronto, e tentar algo novo. Exato, né? Exato. E também acaba sendo um convite para todo o contexto que está em volta. Uma das coisas que, assim, eu tentei comunicar, que eu converso muito com a minha esposa, né, com a Larissa, é que como, assim, a Marina mudou quando a gente começou a mudar o nosso comportamento. E o livro, sutilmente, dentro dessa proposta de desenho, fala um pouco disso, no sentido de que as coisas, elas estão ali, mas dependendo do contexto que está em volta, se transforma, né? Quer dizer, o abridor de garrafa é um abridor de garrafa, mas dependendo do desenho que você fizer, ele pode se transformar em qualquer coisa. No caso aí foi um elefante, mas poderia ser várias outras possibilidades. E quando a gente começou a mudar o contexto nosso em volta, como família e tudo mais, a gente percebeu o quanto que ela também foi mudando, né? Foi se transformando. Ao invés da gente sempre buscar algo que fosse para ela. Entendi. Né? Assim, um método para ela. Mas quando a gente começou a perceber os nossos erros e perceber muita coisa que a gente precisava melhorar em nós, isso refletiu nela. Então, esse contexto que eu falo vem de casa, vem da escola, vem da sociedade, né? Vem de tudo. Então, a gente vai tentando mudar aos poucos certas coisas e transformando o que está ao redor, né? Porque tudo vai meio que sendo contagioso, assim. Que legal. Bom, é uma história bonita, né? Agora, a próxima parte, a gente fazer um filme, né? Daria tranquilamente para fazer algo bem interessante, né? Ô, Lucas, nesse processo, então, teve a ideia. Como que foram os passos de transformar a ideia? Então, tudo bem, né? Sei lá, com o Rodrigo, acertaram os textos, tinham lá já as ilustrações, né? Foram ajustando. E na parte mesmo de produção, como que foi para entrar em contato com a editora, para a coisa acontecer? Pois é, aí para produzir,
nós fomos atrás do que seria o custo nosso de gráfica, de logística, porque infelizmente revisão. não é barato, né? Não é barato. E aí eu comecei a partir para um formato de livro que também não é barato, pela folha ser mais grossa, porque eu queria que a criança pudesse colorir, pintar. Né? Tem algumas páginas que elas dobram, tem um corte. Então, isso tudo são coisas que vão encarecendo, né? E, enfim, nós fizemos toda a cotação do que a gente precisaria de recursos financeiros que envolvia editora, revisão, correio, enfim, vários custos envolvidos. E aí, hoje, a gente tem plataformas muito legais de financiamento coletivo. E eu falei, poxa, como a ideia surgiu de um coletivo, porque foi um pedido até externo, assim, outras pessoas que vieram. Certo. Eu falei, eu acho que vai casar da gente fazer um financiamento coletivo. Legal. E aí nós fomos atrás, no nosso caso foi o Catarse, que é um desses sites de financiamento coletivo, né? Que, só assim, para quem não conhece, assim, você coloca a sua meta, né? Quanto que você precisaria para atingir, para tornar o projeto viável. E aí você coloca algumas quantias que as pessoas podem ajudar e dentro dessas quantias você dá algumas recompensas. Ah, entendi. Por exemplo, no nosso caso, quem ajudou com R$35, ganhava o livro com frete gratuito para qualquer lugar do Brasil. Ah, entendi. Então, na verdade, a pessoa comprava o livro antecipado, né? Comprava o livro comprava antecipado. Na planta, né? Exato. Comprava no esboço. E aí, à medida que ia aumentando o financiamento e aumentando as recompensas. Eu fiz desenhos exclusivos para algumas pessoas, entregava quadrinhos para outras. E foi muito gostoso de fazer isso, até que no final tem o nome de todos que colaboraram e tal, porque eu já ajudei, assim, livros e álbuns, assim, que foram lançados através dessa forma. É muito legal porque, assim, você vai pagar o que é referente ao CD que você vai comprar, o livro, o projeto, enfim, né, o que vai ter, mas, ao mesmo tempo, você já está tornando ele viável, né? Você está colaborando para que aquilo aconteça. E isso é muito bacana. E é um livro que, assim, até, tipo, a gente foi tentando fazer de tudo para baratear, que a gente não queria, tipo, um livro desse, creio eu, que numa livraria seria até mais caro, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu pesquiso, né? A gente foi tentando fazer de tudo para ter também um acesso. Porque eu acho que a ideia principal, pelo que eu vi, né? Inclusive, você foi até conversar com os nossos alunos, né? Sim. E levou alguns livros, né? Alguns alunos compraram, né? Adquiriram também. Que era um valor mesmo que você percebia que era de produção, assim, né? Uhum. Eu acho que a proposta, pelo que está dando para entender aqui, não era você lucrar com o livro, mas você difundir essa proposta. Sim. Né? Então, do tipo, vamos difundir a proposta. Então, vamos fazer um valor que seja interessante para as pessoas poderem consumir essa ideia. Sim. Vamos dizer assim, ou propagar isso, né? Exato. E eu acho que a gente conseguiu unir um pouco de tudo, sabe? Tornar o projeto viável de uma maneira que foi extremamente gostosa para nós, para todos que participaram, assim. E também que fosse legal para quem estivesse colaborando, que estivesse junto, que está sendo muito gostoso também de ter esse retorno. Que bacana. E aí vocês acabaram... Quanto tempo demorou entre realmente falar, bom, temos tudo organizado aqui e o livro fica pronto? Você tem uma ideia? Foram alguns meses, assim, tempo, foi. Né? Foi porque, assim, foi desde estudo de formatos de livro, eu ficava pensando, e aí aumenta a página, diminui, ele vai ser quadrado, não vai? E tudo isso envolve custo? Envolve custo, aí você fala, poxa, ele vai ser um livro quadrado, com tantas páginas, aí você começa a mudar, ele vai ser grampeado. E aí eu fui mudando a diagramação 1 milhão de vezes, né? Que alegria! Quem é da área... quem é da área, isso é fantástico. É uma delícia, né, Lucas? Finalizou. Não, peraí, mas vai ter que mudar porque vai... Eu digo que você não podia nem reclamar, né? Porque você que era o cliente. Mas que ao mesmo tempo, eu falei... Se eu não colocasse no Catarse, tivesse uma meta, eu ia estar mudando ele até hoje. Porque cada hora vinha uma ideia, cada hora surge uma coisa. Tanto é que quem viu o livro,
É claro que as ilustrações continuam, tem muita coisa que ficou de fora, que não coube aí. Tá certo. E tem muita gente que fala, poxa, quando que saiu 2? Eu falei, nossa, Deixa a gente dar uma respirada. É. Vai sair online. É que é uma proposta interessante, né? As plataformas online, né? Sim, sim. Que legal, Lucas. Poxa, realmente, olha, é muito interessante. E como que foi? Eu fico imaginando o seguinte, que talvez a sua maior emoção, né? Não seria nem o livro, pegar o livro pronto na mão, mas seria mostrar ele pra Marina. Sim. Né? Como é que foi esse momento? Olha, eu vou mostrar uma coisa pra você, vem aqui. Como é que aconteceu? Porque deve ter sido um negócio maravilhoso, né? Não, isso foi o mais gostoso o de ápice tudo, ali, né? Porque a princípio eu tinha impresso em casa mesmo um boneco, né? Para ir acertando essas questões de diagramação e vendo o que casava com o que, né? E aí ela já não largava por nada. Ela tanto é que eu guardei em memória lá, porque assim, ele já tá todo rasgado e tal, esse boneco, né? Mas ela ia para todo lugar com ele. Ela tava assim, fascinada com esse boneco. E aí, quando veio o livro, propriamente dito assim, pronto, né? Que daí chegou empilhado. Chegaram as caixas assim. Aí ela adorou, porque depois no dia, né? Eu até filmei porque eu achei isso demais. Ela autografou assim para minha mãe, para algumas pessoas, né? Bacana. Assim. Só que assim, como toda criança, chegava uma hora que às vezes as pessoas vinham pedir para autografar, às vezes ela não queria, que ela tava brincando. Ela falou, não, tava numa brincadeira. Tô ocupado aqui, né? O estrelato. E aí nós tivemos, assim, uma ação no Colégio Progresso, que é a escola que ela estuda, e que também nos ajudou demais, assim, nesse financiamento. E nós fomos entregar os livros para os alunos. E isso foi muito legal, porque ela estava super feliz de estar com os livros entregando para os amigos, né? Dela, né? Da própria sala e amigos da escola, né? Que demais. Então, a hora que ela estava entregando, ela estava muito feliz, assim, muito feliz mesmo. E aí ela começou a curtir, assim, mais essa questão do desenho. Tanto é que no final do ano passado, quando a gente faz aquela reorganização nos brinquedos, assim, falamos, a faxina do final do ano, né? Falamos, vamos ver algumas coisas aqui que você já cresceu, algumas coisas de quando você era mais novinha, né? Vamos ver. Aí ela começou a separar o que ela queria guardar, o que ela não queria, e tinha um baldinho que ela estava jogando umas peças. Falei, mas o que é isso aqui, né? Ela falou, desenho. Tipo, ela tava... isso aqui eu guardo, isso aqui vai virar desenho, né? Que legal, cara. Então, você continua ainda desenhando? Sim. O livro saiu, beleza, e você continua no processo. Então, no Instagram, continuo postando, assim, os desenhos, assim, para quem acompanha. E a gente vai colocar aqui, as redes que a galera pode seguir, né? Às vezes fica interessado, quer acompanhar aí o dia a dia aí do trabalho. Legal. Que bacana, cara. Mas tá sendo bom. Joia. Ô Lucas, uma outra coisa importante, né? Além de você deixou claro que a evolução é fantástica, né? Assim, da Marina, de vocês, da família toda. E trabalhar, no caso, com esse livro, eu acho que o retorno emocional que isso dá, e o mais interessante imagina como esse livro pode estar mudando a vida de muitos pais, né? Às vezes tá lá no seu dia a dia, né? Porque é difícil, a gente está falando aqui as partes legais, né? Gostosas, mas se a gente pegar uma criança que exige bastante atenção, como a Marina, você tem você precisa dar uma atenção, um cuidado, né? Bem forte, aquela coisa emocional do desenhar, do trazer juntinho, você tem que estar bem mais atento, né? Para as coisas irem acontecendo. Imagina só quantas famílias você não ajudou com esse material. Então, eu acho que isso é uma coisa que também não tem preço. Sim. Né? A pessoa pode estar longe, pode estar em outro lugar. Às vezes ela tenta uma coisa nova, né? E aquilo começa a dar certo. Eu acho que é o que realiza. Né? Você pega uma metodologia, um método que você desenvolveu,
Você ali no dia a dia, na experiência, e você passa isso para outras famílias e aquilo começa a acontecer. Você teve algum feedback sobre isso? De outras famílias que começaram a fazer algo semelhante, ou se inspiraram, né? Ou tiveram outras ideias, e você tem um feedback desse retorno? Então, a gente tá tendo ainda assim um retorno muito legal, sabe? A todo momento a gente recebe mensagens, conversas de pessoas que estão se sentindo assim inspiradas. Isso é legal demais. E foi algo tão, assim, sem querer, sabe? A gente não imaginava que fosse chegar onde chegou. E emociona bastante, né? E tá sendo, assim, um reaprendizado nosso. Porque nessas conversas, por exemplo, me chamaram para conversar com um grupo de pais também em Américo na semana passada. E aí, sempre que eu vou conversar, sempre que tem tido isso, é uma revisita que você faz a sua história, né? Então, você também reaprende, revê com outro olhar. E o retorno está sendo muito legal, porque a gente vai vendo como é possível achar canais dentro, né, com essa relação que são em comum. O que casa, né? Claro que aqui, nesse caso, foi o desenho, foram esses objetos, né? Mas pode ser várias outras formas, assim, Porque quando a gente tem um filho, a gente fica imaginando todas as coisas que nós vamos fazer com ele. Fala, poxa, eu vou sair para andar de bicicleta, eu vou brincar de tal coisa, eu vou levar ele para ver tal filme, escutar tal música. E não necessariamente isso acontece. Às vezes, a criança não gosta do que você gosta, ela não gosta das músicas que você gosta, ou não se interessa, ou ainda tem uma dificuldade de interagir da maneira que você interage. Então, a gente muitas vezes tem que ficar um pouco mais em silêncio e, de vez chegar, tentar deixar que ela venha e ver o que ela vai trazer do mundo dela. Observar mais, né? Escutar mais. Né? Escutar mais. E não só a gente tentar apresentar por ser pais e adultos o nosso mundo, mas assim, saber que ela também vai apresentar muita coisa assim, do mundo dela. E aí sim você vai conseguir uma comunicação, né? Você vai conseguir uma interação. E em momentos que você vai ter assuntos em afinidade, você vai trabalhar, e coisas que você não tiver afinidade, cada um vai ter o seu espaço como qualquer relação humana, né? Mas achar esses caminhos, assim, eu acho que é legal. É que nesse caso você tem a habilidade do desenho e tal. Então é um canal que você encontrou. Mas para outras pessoas, que às vezes têm outros canais ou têm outras habilidades, por exemplo, para cantar, sim, né? As pessoas gostam de cantar, gostam de compor, poderia ser um canal. Então, na verdade, só muda a ferramenta. Exatamente. O método é o mesmo, você só troca a ferramenta. Exatamente. Né? Mas o caminho, você vai partindo para o mesmo lugar. Ou, é muito comum também, né? A gente percebeu os pais, às vezes, se frustrando, justamente por isso. Não, é muito comum, né? Eu tenho até casos conhecidos aí. Não, porque meu filho vai ser jogador de futebol, que é o mais comum. Às vezes um moleque começa a jogar bem, brinca bem, né? E fala assim, pô, tem futuro, né? Não, vai ser jogador. E aí chega uma certa idade, entra na adolescência e tal, e não quero mais nem saber de bola. Aí o pai se frustra, o pai, a mãe, né? Porque às vezes querem comandar a vida, e esquece que é uma vida, né? A pessoa segue a vida como ela quer. Então, isso eu achei demais. Eu acho que você propor ferramenta ao mundo, né, propor opções diferentes para as pessoas poderem tentar ser mais felizes, cara, isso não tem preço. Eu acho que é o que movimenta, acho que, o seu trabalho, né? Então, ouvindo você falar tudo, você parece ser uma pessoa muito bem realizada com essa experiência que você teve, né? Do tipo, eu atingi o meu objetivo, né? E isso é demais. Ô, Lucas, a gente vai estar vendo aqui, né, conforme for no nosso bate-papo, né, a gente mostrou algumas fotos, alguns materiais e tal, e você ainda, né, tirando assim essa parte do livro, né, que você lançou, não sei se a ideia mais pra frente é lançar outra, você tá ainda respirando, né? Você tá ainda no processo de, ufa, deixa eu dar uma descansada. Então, na verdade, dá vontade de lançar outro já. Porque material já deve ter bastante, né? Nossa, tem bastante coisa. Legal. Você continuou com seus projetos, né? Com fotografia, com oficinas. O que você anda fazendo? Em paralelo, né? Paralelo ao projeto do livro. Continuo fotógrafo. Trabalho com fotografia
fotografo para empresas, faço casamento também, dou cursos de fotografia específica, também dou curso de fotografia para celular, que tem sido muito legal essas turmas. Que bacana. Enfim, a vida vai continuando, né? Assim, dos dois lados, assim. Você tem que equilibrar, né? Eu falei, engraçado, a gente controla a vida, assim, até certo ponto, mas tem outro ponto que a vida te convida para coisas que você não imaginava, como essas, né? Então, a gente vai indo e vai somando. E as coisas vão acontecendo, Vão né? acontecendo. Tem sido uma somatória muito positiva, porque tá somando só coisa legal, né? Que bom, cara. Fico muito feliz. Bom, Lucas, foi um prazer imenso, cara. Faz tempo já que eu queria estar trazendo você aqui pra gente conversar, né? Levei você prontamente, né? Você veio, conversou com os alunos lá de publicidade, contou da história do livro. Quando o livro... Quando você foi lá, acho que não tinha uma semana que você tinha recebido, eu lembro. Que o livro estava cheirando ainda novo, né? Aquele papel. E foi muito legal aquele convite e agora você está retornando, né? Com um pouco mais de tempo e contando um pouco mais o que foi o pós-livro, né? A aceitação. Então foi um prazer imenso, cara. Você é uma pessoa incrível, tá? De desenvolver um projeto desse, percebe-se claramente que é por amor, que é com intenção mesmo de que outras pessoas, né, ou outras famílias se encontrem também, ou facilite pelo menos, ou que no mínimo traga um pouco mais de diversão para essas famílias, um pouco mais de alegria, né? Então é um momento muito especial, tá? Aqui no nosso programa. Vou tentar trazer, você estava falando do Daniel, né? Eu quero ver se eu trago o Daniel para cá também. Ele tem o que Daniel vir. Barreto, que está com o estúdio, né? Ele tem também umas ideias assim, uma pessoa muito gente boa também, fotógrafo. E extremamente criativo, um cara super produtivo. Vai ter muita coisa para conversar. Eu vou tentar conversar com ele e trazer ele aqui pra gente. Sem dúvida. Lucas, um grande prazer. Poxa, eu que agradeço. Você tá vindo aí, cara. Eu que agradeço mesmo. Tá? Muito sucesso aí e luz em sua vida, cara. Obrigado, agradeço mesmo. Obrigadão mesmo. Até mais, pessoal. Mais um PPcast, um oferecimento aí da Uniara, né, do curso de Publicidade e Propaganda, e nos vemos no próximo. Tchau! Pô, cara... Valeu. Meu, que história, cara. É emocionante, meu. Obrigado mesmo. Eu acho que a sensação que deve dar de alegria, de emoção, pra mim não pela filha, né, mas das coisas estarem acontecendo com todo mundo. Pra mim tá sendo ainda, né? Uma coisa tá levando a outra que tá sendo muito legal. Eu já tenho o meu. Você tem, né? Tenho. Comprei lá. Legal. Que bom. Não, tá sendo algo incrível. Incrível mesmo.